Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou aqui com vocês numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. Nós estamos desde o início da pandemia de Covid-19, buscando fazer circular informações importantes e de qualidade para diversas pessoas diferentes que não são da área da saúde, informações que envolvem o campo da saúde nesse momento, mas as suas articulações com outros campos das ciências, como da história, da comunicação, da arquivologia, da informação, da educação. Então a gente está procurando aqui trazer com essas várias lives também, por outro lado, registrar um momento que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19. E hoje nós vamos conversar com o Davidson Mendes, que é jornalista, especialista em comunicação e saúde pela Fiocruz, com mestrado em informação e comunicação em saúde também pela Fiocruz e que atualmente realiza o seu doutorado em saúde coletiva pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Mas antes eu gostaria de convidar todos e a todas, para que participem e conheçam a nova memória da eletricidade. Um segundo, para que conheçam a nova memória da eletricidade. Como vocês sabem, a memória é uma instituição criada há 34 anos, completados este ano, para preservar a história da indústria da eletricidade, e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na era da informação ultraveloz que nós estamos vivendo e da hiperconectividade, a memória lança seu novo posicionamento estratégico alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel como uma linha de transmissão entre o presente, o passado e o futuro. Nesse momento, todos os acervos históricos deixaram de ocupar o espaço físico e passaram a estar acessíveis no espaço digital. No nosso site é possível explorar os acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Para mais informações, vocês podem conhecer pelo site www.memoriadeleticidade.com.br. Como eu disse no comecinho, o tema de hoje serão sobre as campanhas de saúde no contexto da pandemia. Vamos começar com o Davidson, que se especializou ao longo da sua trajetória no estudo sobre campanhas de saúde. A gente vai falar um pouco dos desafios e dos contextos dessa campanha atualmente. Tá bom? Vou convidá-lo para a nossa conversa aqui. Vou tentar de novo, tá, Davidson? Não tá indo aqui, não. Vou tentar mais uma vez. Agora foi. Tudo certo. Tudo Tudo certo? bem, Davidson? Tudo certo. Tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado conversar comigo hoje aqui sobre esse tema das campanhas que você já vem analisando, estudando há algum tempo, né, campanhas de saúde, especialmente nesse contexto da pandemia, em que as campanhas, especialmente associadas ao controle da Covid-19, foram muito difusas, né, para dizer o mínimo, assim. Então, mas de qualquer maneira, antes queria que você se apresentasse um pouco, falasse da sua trajetória de pesquisa profissional, falar um pouquinho
como é que se deu seu interesse do campo da saúde, particularmente dessa é, entrelaçamento aí entre a comunicação e saúde, como é que foi na sua trajetória? Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Obrigado, Igor, também por poder proporcionar esse diálogo importante, né, com temas atuais. A memória da eletricidade também, que tem uma importância fundamental de historicização das práticas, inclusive contemporâneas, e pelos debates qualificados que normalmente e muito bem você tem feito com outras pessoas que também participam aqui contigo. É um prazer falar sobre temas nessa interface de comunicação e saúde. Essa interface ela vai se construindo aos poucos, né? A gente tem profissionais, por exemplo, que atuam na saúde e vão se qualificando também aos poucos nessa interseção com a comunicação, e profissionais de comunicação que começam a estar mais sensíveis e buscam mais especificidades a alguns aspectos da realidade que dizem respeito diretamente ao campo da saúde. Como jornalista formado aqui pela Universidade Federal da Bahia, esse interesse ele foi surgindo na própria prática profissional. Eu atuei como jornalista, assessorei um vereador aqui pela Câmara Municipal de Salvador e comecei a perceber os projetos e os diálogos que eram estabelecidos entre o mandato do vereador e as demandas que iam surgindo das próprias comunidades da cidade. Então, o interesse maior e assim, a confirmação foi: eu vou começar a estudar também isso, não só como um profissional praticando, mas também como um estudante, né? Então, eu fui fazer a especialização no ICICT Fiocruz, onde você foi meu professor e também coordenador, você, Janine, todo o grupo do LACES e do ICICT. E foi uma oportunidade também de aprofundar o que é, né, saúde e o que é o SUS, né? Acho que isso me possibilitou entender alguns incômodos que eu acho que todo pesquisador ele vai tendo ao longo da própria formação. E saúde e trabalho também foi algo que me demandou desde então, desde sempre, até eu começar a entender do ponto de vista comunicacional, né? Então, como é que atores no mundo do trabalho, e ultimamente, além do mundo do trabalho, como é que os atores lidam com problemas de saúde a partir do campo da comunicação. Muito bom. Queria, além queria que você falasse um pouquinho mais, antes de eu entrar nas campanhas especificamente, que essa relação, essa conexão entre trabalho e saúde, elas já atravessam há algum tempo os seus estudos, a sua, né, enfim. Queria que você falasse um pouco como é que foi se dando esse interesse antes da gente, né, porque na verdade duas dimensões atravessam seus estudos, né? Essa comunicação, três, né? Comunicação, saúde e trabalho, e em geral ela se dá pelas campanhas, né? As campanhas como um locus privilegiado para observar como é que se dão essas relações entre comunicação, saúde e trabalho. Queria que você falasse um pouco como é que essas questões passaram a te mobilizar, tanto profissional, pessoalmente primeiro, né? Eu sempre acho que a nossa primeira forma de mobilização ela é pessoal, né? Tem implicações pessoais, profissionais que estão atreladas a isso, e depois acadêmicas, achar que é importante fazer um recorte a partir disso para poder estudar. Como é que isso foi se dando para você? Então, quando eu chegava, inclusive no ICICT, às vezes conversando com os colegas, e a gente brincava muito sobre Catu. Quem é Catu? Onde fica Catu, né? Catu é minha cidade natural, região natural, região onde minha família reside, aqui na região metropolitana de Salvador, muito próximo ao polo petroquímico de Camaçari. Uma região marcada pela atividade petrolífera, pela cadeia do setor petroquímico e também siderúrgico. Convivendo na cidade de Catu, falar sobre saúde e trabalho começava na praça, era reunião familiar,
era inclusive tema de conversa com amigos, e isso foi me mobilizando para entender o que é que as pessoas falam tanto do trabalho e como é que elas falam tanto do trabalho. E num contexto de indústria petrolífera marcado principalmente por vários fatores de risco, era comum e é comum as pessoas falarem sobre um problema de saúde e muitas vezes tentarem, por exemplo, caracterizar um fenômeno de risco e como que esse fenômeno de risco impacta a saúde dessas pessoas, desses e dessas trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, pessoalmente, eu comecei a entender que havia também uma perspectiva de discussão e de disputas, por exemplo, sobre situação de trabalho. E essas disputas poderiam ser jurídicas, poderiam ser e podem ser de saúde, por exemplo, nexo previdenciário, nexo causal de acidente de trabalho, e também podem ser comunicacionais, porque as pessoas falam sobre isso, como eu falei, nas rodas de conversa, mas há outros atores sociais que também vão participar desses processos de mediação, por exemplo, do que seria uma intervenção no trabalho para reivindicar uma determinada intervenção de saúde, para comprovar que um trabalhador, uma trabalhadora, de fato, passou por um agravamento de saúde por exposição a alguns produtos químicos ou por acidentes mecânicos, enfim. Então isso me mobilizou muito para entender como é que essas pessoas falavam sobre o tema, porque o falar sobre o tema era como elas se colocavam, não é? E como é que elas se sentiam representadas, né? O trabalho, ele assim, é uma coisa que a gente conversa muito. O trabalho ocupa pelo menos 30%, né? Às vezes eu acho que até mais. Até mais, até mais. As pessoas começam o dia, e aí tem horário de almoço, tem deslocamento, e não só o estar no trabalho, é o que você traz para casa, é o seu corpo que está no trabalho, mas é o seu corpo que também sai do trabalho. Então foram questões que me mobilizaram para entender como é que as pessoas se faziam representar, né? E a comunicação começou também a ser, eu pelo menos comecei a ver a comunicação como essa perspectiva que as pessoas pudessem se ver entre pares, conversar sobre um tema, agendar, tornar visível um problema de saúde, e não apenas ficar restritos ao ambiente da empresa ou, por exemplo, a lógica da gerência da empresa, ou também a lógica somente dos órgãos públicos. Então foi uma questão que me mobilizou. E uma questão também que te mobiliza são especialmente as questões das campanhas, e aí no começo eu tive a oportunidade de estar junto com você nesse momento, analisando especificamente, pensando sobre as campanhas relacionadas ao processo de intoxicação por benzeno, né? E aí queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre contar um pouco dessa história da intoxicação por benzeno, e qual a importância daí das campanhas, como que foram se organizando ao longo desse momento histórico, as campanhas sobre saúde do trabalhador nesse momento. Então, a princípio, quando começou-se a falar de risco de exposição ao benzeno, era uma novidade, né? Então, no Brasil e no mundo. Alguns países, por exemplo, como a Itália, que passaram por um intenso processo de industrialização, tinham, por exemplo, a aceleração do ritmo industrial muito grande na Itália, em função do próprio regime do Mussolini, ou outros países como a Inglaterra. Então, a própria indústria petroquímica muito acelerada. E no Brasil tivemos digamos assim, uma década que marcou muito essa percepção, digamos assim, não que não existia, né? Não que não existia um risco de exposição a um produto químico que pudesse levar as pessoas a desenvolver doenças, né? Mas, por exemplo, no Brasil, na década de 70, vivemos aí uma época chamada do milagre econômico no regime militar, e isso provocou, né, muitos especialistas, por exemplo, em saúde do trabalho, estudam isso, o começo dos registros de informações em saúde que não aconteciam. E de que informações são essas? E aí acho que vale a pena explicar o que seria
esse risco de exposição ao benzeno. Então, quando eu comecei a falar, por exemplo, da cidade de Catu e da cadeia petrolífera, nos remete, por exemplo, a tentar entender o que é esse tal do benzeno, né? O benzeno ele é uma substância química presente em larga escala na indústria nacional e também nos centros de distribuição de produtos, por exemplo, os filmes, embalagens, plásticos em geral, medicamentos e também nos derivados de petróleo mais comercialmente presentes na nossa vida. Na rua, por exemplo, postos de combustíveis. Então, o contato com essa substância, dependendo de como esse contato acontece, dependendo das condições como essa interação mais imediata acontece, pode desenvolver variações de cânceres, leucopenias, principalmente no sistema sanguíneo, né? Principalmente, não só, mas principalmente, aplasias celulares. Então, esse tipo de aproximação das pessoas com essas substâncias são super maléficos. Em situações de trabalho, é diferente, né? Primeiro, pela própria proximidade, a frequência como as pessoas estão, por exemplo, num posto de gasolina ou numa fábrica. Isso associado também ao tempo de exposição ou ao espaço, se ambiente fechado ou ambiente aberto, e também a concentração dessa substância. Você pode ter uma alta concentração, mas o ambiente ser aberto. Uma baixa concentração de substância, por exemplo, na gasolina, uma baixa concentração, mas não, assim, a interação é maior, né? Isso são fatores biológicos, né? Fatores sociais, por exemplo, na relação de trabalho, que muitas vezes influenciam para que as pessoas não saibam exatamente o porquê que elas estão doentes. Elas podem, por exemplo, desenvolver, 10 anos depois de iniciar uma atividade de trabalho, um câncer, e muitos profissionais de saúde, sobretudo os médicos, vão dizer que aquele problema é relacionado ao estilo de vida, a pessoa que fuma muito, ou que a pessoa tem mais hábitos alimentares. Então, assim, mais hábitos alimentares, o sistema sanguíneo está fraco, então não tem elementos ali suficientes. E as relações de trabalho muitas vezes são negligenciadas, ignoradas ou, pior, silenciadas, né? Então, essas relações de trabalho acabam agravando essa interação, que não é mais apenas biológicas e tal. Então, assim, existia uma novidade para a década de 70 do que seria esse benzeno, né? Mas muitas pessoas já morriam antes, né? E assim, é interessante observar que à medida que na ditadura militar havia também uma aproximação dos movimentos sociais com movimentos sindicais, os processos de resistência, uma tendência não abrupta, mas assim gradual de reivindicações e principalmente de resistências, né, a algumas ordens assim, relações de poder que se instituía no regime militar e que muitas vezes nas empresas isso acontecia. Na década de 70, entre a década de 70 e a década de 80, por exemplo, o movimento da reforma sanitária trouxe a pauta do benzenismo como uma questão emergencial, né? Uma questão emergencial que não poderia ser mais ignorada. E as práticas de comunicação que esses atores passaram a, de certa forma, usar, se apropriar, mas também produzir material sobre isso, não eram mais apenas os boletins científicos, não eram mais os relatórios de saúde. Eram práticas culturais, né? Então, e aí as campanhas de saúde foram surgindo, principalmente a partir de sindicatos, tinham uma intenção de dizer, olha, temos um problema grave, esse problema afeta a vida das pessoas, mas afeta inclusive o seu dia a dia. Uhum. E as estratégias como isso aconteciam, ou seja, a forma como discursivamente o tema começou a, de certa forma, mobilizar pessoas, gerar encontros, até culminar, por exemplo, na criação de normas, regulamentações, entidades de representação dos trabalhadores. Esse foi um movimento de que as práticas de comunicação constituíam a realidade dessas pessoas, né? Então, isso afetava, né, as pessoas. E não era apenas uma questão, digamos assim, cultural, de expressão. Era cultural no sentido de estruturante, né? Aquilo constituía, por exemplo, processos e conquistas que antes também não aconteciam. Então, as campanhas de saúde com objetivos estabelecidos,
com uma pauta muito bem definida do que queremos, né, digamos assim, de categorias, como podemos articular entre nós, pares, o que podemos estabelecer de comum. Tudo isso a campanha, naquele momento, representava, e a minha intenção foi estudar como que essas práticas de comunicação elas passaram a construir a realidade desses trabalhadores a partir, inicialmente, do benzenismo. Tem uma questão que eu fico... o benzeno, de certa maneira, foi, né, nesse momento particularmente, um elemento importante como marcação quase simbólica do desenvolvimento do país, né? Então, nos anos 70 e 80, como você bem demarcou na sua explicação, né, a gente viveu um processo de grande desenvolvimento do país, né, marcado sob a ideia do milagre econômico, mas um grande desenvolvimento do país que se deu industrial, sobretudo uma industrialização do país nesse momento, e marca, portanto, novas relações de trabalho, novas relações na própria dimensão da economia brasileira, que se reconfigura nesse momento, mas também isso teve consequências ambientais, consequências, né, para a saúde da população, etc. E o uso do benzeno, né, as consequências que ele acarretou também. Me chama a atenção, né, talvez seja uma aparente contradição, não é, de que ele se trata um pouco o lugar dos sindicatos, a importância que os sindicatos tiveram nesse momento na prevenção ao risco ao benzeno, né, ao benzenismo, à contaminação por benzeno, maior do que o então Ministério da Saúde, etc. Queria que você falasse um pouquinho disso, qual que foi o lugar do governo federal, né, nessas campanhas, sobretudo nesse início das campanhas de prevenção ao risco pelo benzenismo, e o lugar que a sociedade civil ocupou, particularmente pelos sindicatos, para alertar os trabalhadores em relação a esse problema. Queria que você falasse um pouco disso. A sua pergunta ela é fundamental porque ela, ao mesmo tempo, torna atual, né? Então, a gente consegue, por exemplo, olhar na década de 70 e 80 e ver algumas dinâmicas, né? E essas dinâmicas, justamente, elas tornam possíveis ver como é que os atores sociais, como é que as instituições, elas muitas vezes se comportam de forma totalmente contraditórias ao longo de um tempo, né? Então, a gente poderia fazer, por exemplo, um paralelo da década de 70 com o nosso tempo atual, né? 2020, 23 de novembro, porque essas dinâmicas, quando a gente olha para o passado e começa a perceber como é que essas instituições se comportavam, no sentido de aprender, por exemplo, como é que a gente pode fazer diferente, né? Então, por exemplo, olhando para o passado, os sindicatos na década de 70 acompanhavam um crescimento da indústria, mas também tinha um crescimento dos planos de saúde, das empresas que vendiam pacotes para quem fosse trabalhador ou trabalhadora. Se você não fosse trabalhador ou trabalhadora, você não tinha acesso à saúde, né? Claro, tinham alguns serviços pontuais, por exemplo, com INAMPs, com INPS, com INAMPs, mas assim, era um vínculo de trabalho. Se você não tivesse um vínculo de trabalho, você não era um cidadão. E os sindicatos, é um pouco difícil de dizer assim, os sindicatos poderiam ter uma iniciativa porque a gente não sabe como começa, né? Ao mesmo tempo, os sindicatos vão dizer, olha, a gente tenta se ajustar a como as coisas estão acontecendo e proteger os trabalhadores. Vamos garantir que eles tenham, digamos assim, um plano de saúde. Quando a saúde começa a fazer parte, não só como um sentido de hospital, de vou lá precisar de um medicamento, vou precisar de uma consulta ou de um procedimento cirúrgico, e passa a fazer parte da própria noção do processo de trabalho, começa os sindicatos a entender a importância de disputar espaço para garantir saúde, não apenas mais nesses momentos pontuais de hospital, de clínica, mas da própria intervenção ambiental e ocupacional. Assim, também um fator. Mas isso não se deu da noite para o dia, né? Vamos ver aí um processo histórico de diferentes atores. A classe trabalhadora também não era homogênea, são vários interesses envolvidos. E também órgãos públicos, por exemplo, o Fundacentro. O Fundacentro é uma entidade de pesquisa
vinculada ao então Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, que na década de 70, por exemplo, na minha pesquisa eu verifiquei que, por exemplo, a família Duprá, em São Paulo, fazia um maior apelo às grandes empresas e uma grande propaganda dizendo que não existia risco no trabalho. E a própria Fundacentro participou disso. No ano de 1978, por exemplo, uma revista institucional, né, claramente, nitidamente, traz isso. Mas, assim, como existiram mobilizações sociais e a própria mudança na estrutura do governo, a Fundacentro muda o posicionamento. Agora é a Fundacentro que vai fazer exames periciais, que vai aos locais de trabalho, a própria gestão muda com o processo político. Então, assim, e os sindicatos também. Até chegar a reunião, por exemplo, das Conferências Nacionais de Saúde, por exemplo, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e diz assim, olha, precisamos ver o que há em comum e transformar isso não em políticas assistencialistas, mas tornar isso uma política pública, né? E aí vem a própria criação do SUS. E aí começamos a perceber, por exemplo, atualmente, como muitas vezes essas contradições entre instituições, elas são, de certa forma, produto de um momento histórico e produto de um projeto de governo, de um projeto de país. Então, hoje você vê, por exemplo, instituições públicas que ou defendem uma política, por exemplo, do governo federal, de certa forma opressora, né? Ou você vê essas mesmas instituições também acanhadas sem exercer esse papel que se exercia, né? E aí, claro, uma outra pauta, por que isso acontece, né? Talvez seria uma outra conversa, mas assim, é só para demarcar essa relação entre o momento presente e como um projeto político maior e mais amplo, ele acaba, de certa forma, apresentando contradições de entes que até então representavam esses trabalhadores, tinham mais força de inserção social, né? Tem um ponto interessante que aí tem muito a ver com a sua pesquisa do mestrado, que, pelo que eu já soube, que em breve sairá como livro, uma parte, uma parte dela, mas ela pode estar acessível, né, online para quem quiser conhecer. E nessa campanha, né, construída, como você bem sintetizou aí, por vários sindicatos e, vamos assim, instituições da sociedade civil que se mobilizaram nessa campanha da caça ao benzeno, tem uma dimensão de digamos assim, uma dimensão educativa da própria comunicação na campanha, né? Essa relação com a educação é muito importante, pensando aí uma forma de a prevenção ao risco, né? Prevenir o risco, não prevenir necessariamente o benzenismo, mas também as possibilidades de risco, né, no controle dos ambientes, do processo de trabalho, etc. Queria que você falasse um pouquinho dessa interface importante que se dá, esse entrecruzamento que as campanhas colocam, né, também se dá com uma dimensão educativa. Queria que você falasse qual que é a importância disso também, esses materiais também têm na formação desse cidadão, desse sujeito, desse trabalhador, contribuindo aí para uma maior consciência dos riscos e das necessidades de cuidado que ele deve ter no seu cotidiano. A sua pergunta é muito interessante porque ela diz um pouco como que algumas aparentes práticas podem ser benéficas, mas, de fato, elas muitas vezes são aparentes e a gente precisa entendê-las no momento histórico e também de forma conceitual, né? Então, o que é que há em comum, por exemplo, você falou da pesquisa e do livro que a gente, inclusive, tem conversado muito sobre, por exemplo, o que é de incomum, né? Como que as campanhas, elas acabam revelando contradições em relação ao cuidado, em relação à responsabilidade que as pessoas podem ter. E o que é em comum, por exemplo, é uma campanha de saúde e trabalho, uma campanha, por exemplo, de cuidados ao coronavírus. É como que o que a gente, na saúde coletiva, tem chamado a atenção dos determinantes sociais da saúde, né?
como é que eles aparecem nas narrativas, né? Então, vejamos assim, a intenção de uma instituição como um sindicato, ela é muito válida. Eu acho que não podemos descaracterizar e nunca menosprezar e diminuir a importância de instituições como sindicatos, né? Ou associação de bairros. Então, há uma intenção de representar as pessoas, de defender o direito a essas pessoas, de que essas pessoas se sintam participantes das políticas públicas. Mas isso tem a ver um pouco com o que a gente falou anteriormente, o que é que um momento histórico revela dessa construção, né, da noção de cuidado, da noção de risco. Então, a dimensão educativa, por exemplo, da adoção de comportamentos, né? Então, vejamos ponto a ponto. O que a gente observa historicamente era como as campanhas eram construídas, né? As campanhas como forma de que as pessoas precisariam se adequar às normas de higienização social, e muitas vezes isso era de forma impositiva, principalmente através do Estado. E aí, de novo, aquela relação entre o momento histórico e as micro-relações, né? Como que muitas vezes uma prescrição de saúde chega para as pessoas e de fato concordamos, por exemplo, com a ideia de que as pessoas realmente podem ter uma ética do cuidado, no sentido do cuidado em relação ao outro, né? Mas também considerando em quais condições as pessoas podem ter alguma escolha para adotar um determinado tipo de comportamento. Isso é muito educativo, né? Mas é um educativo que muitas vezes pode passar despercebido ou despercebida a responsabilidade que as pessoas, inclusive, acabam tendo que assumir de uma forma totalmente desproporcional a pessoas que estão em condições de vida que, de fato, elas poderiam seguir mais ou menos aquela prescrição de saúde. Então, ter essa dimensão crítica, por exemplo, do que uma prescrição de saúde significa dentro de um contexto, se as pessoas que participam desse processo educativo, se isso muitas vezes não acaba incutindo valores morais, tornando inclusive vítimas dos processos de saúde e doença como se fossem algozes assim, da própria vida ou da vida do outro e da outra. Então, acredito que não é que essas instituições não reconheçam como um direito, mas acho que estudar a história é entender justamente de onde surgem, não é, alguns resquícios que hoje, muitas vezes, acabam provocando reações psicológicas, individuais e coletivas, né? As pessoas, muitas vezes, elas expressam, elas dizem, olha, a minha realidade não é a mesma que a sua. Então, em outros tempos, isso já existia, não é? Processo histórico, e a historicidade é importante nesse sentido, né? Da gente se rever, não é? Nesses diferentes momentos. E pegando esse gancho que você falou aí das campanhas, né, de saúde, e pensar mais amplamente sobre elas, inclusive eu vou usar aqui, você está falando muito da história, eu vou usar minha memória. Era muito comum, ainda existe, mas muito mais, eu diria, é, muito menos frequentemente, as campanhas de saúde assim mais centralizadas no governo federal, etc., que tinham como estratégia de comunicação principal o dia D, né? É, especialmente relacionado com a vacinação, o dia D contra o sarampo, que eram grandes manifestações que ocupavam a cidade, especialmente nos finais de semana, etc. Então, ocupavam a cidade de forma, portanto, a uma estratégia de comunicação na mobilização, né, da sociedade em relação à vacinação. A gente está vivendo no Brasil uma situação muito complicada, embora tenhamos um programa nacional de imunização muito respeitado e premiado, inclusive internacionalmente, né? Preciso dizer que nosso programa ele é muito completo, complexo e é muito respeitado, né, nacional e internacionalmente pelos órgãos e instituições de saúde, mas ao mesmo tempo vivemos um momento em que doenças como sarampo vêm sendo reintroduzindo no Brasil com muita força, o que causa para a saúde pública e para a saúde coletiva uma preocupação muito grande, né, do que a gente pode estar vivendo.
Pensando do ponto de vista de uma dimensão comunicacional desse problema, né, tentando observar esse problema pela dimensão comunicacional, qual que é a importância de estratégias como essas que eu citei, né, do dia D, ou e outras, para promover a mobilização das pessoas em relação à importância com a vacinação, com a saúde, com, né, com o cuidado de si, etc. Qual que é o lugar dessas mobilizações, dessas estratégias de comunicação e como você vê a importância disso? Esses dias e o dia D, eu acredito que seja um arco simbólico que todos nós, muitas vezes, criamos, muito mais para reforçar o que historicamente foi se constituindo. E o dia D não é um simples dia do eu quero, ou meu grupo aqui resolveu criar, né? Eu costumo pensar que as práticas simbólicas, elas continuam e elas sobrevivem mais do que a gente, né? Então, se formos parar para pensar, por exemplo, nos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos da década de 60, várias pessoas daquela década que participaram das atividades, o próprio Martin Luther King, por exemplo, Malcolm X, essas pessoas, assim, do ponto de vista humano, orgânico, elas não estão mais aqui, mas o legado continuou. E esse legado ele é maior do que a minha própria convicção, do que os meus próprios achados e crenças. O dia D, os dias D, eles são importantes, inclusive, para marcar lugar. E justamente esse é um lugar que ele é atemporal, não é? Ele não é uma época, ele é um processo que continua. Ele é um processo que continua, que vai orientar a continuidade, inclusive, de conquistas que até então já vinham acontecendo, né? No caso, por exemplo, do sarampo que você traz, a importância ela é fundamental justamente porque existem também algumas disputas acontecendo em torno da importância da vacinação. Uhum. Então, muitas vezes, pais e mães que entendem por suas próprias inclinações que os seus filhos não precisariam ser vacinados e que, portanto, seria uma escolha, não é? Algo que é do foro íntimo. Essa escolha do foro íntimo, muitas vezes, acabam sendo confundidas com acordos sociais, com práticas científicas, não é? Que, de certa forma, não foram conquistadas ou não aconteceram por uma crença pessoal. Isso parte de estudos, de experimentos, de fases desses experimentos. Claro que há margens para erros, e esses erros são revistos dentro do próprio processo científico e não menos institucional. Então, quando essas datas elas surgem, é muito mais para reforçar exatamente essas ações que foram se estruturando ao longo do tempo. Algumas coisas podem mudar, mas algo que fica, né? E o dia D é muito mais por isso. Os movimentos anti-vacina, por exemplo, no mundo, podem desestabilizar sistemas de saúde como o SUS, né? E política mais ampla. Então, acho que essa é a importância, né? Estabelecer um lugar que é simbólico, mas um lugar que também é político, né? E esse lugar político é representação de pessoas que, inclusive, querem que evitar com que seus filhos, no caso, por exemplo, do coronavírus, sejam, de certa forma, contaminados, né? Então, acho que tem essa importância estratégica. Né? Eu acho que ainda mais num contexto, né, de tantos negacionismos da ciência, e aí motivados também que, às vezes, né, porque acho que tem uma questão muito contraditória, ambígua, no movimento antivacina, que a retórica de muitas dessas pessoas é um deslocamento, né, da preocupação com a doença para uma preocupação com a vacina, né? Quer dizer, o foco de preocupação passa a ser outro, né? Não a doença, mas a possibilidade que a vacina tem de levar a adoecer, né? Então, é interessante observar esses movimentos como eles deslocam ao foco da preocupação. Mas pensando nas campanhas ainda de saúde, queria que você falasse um pouco até, enfim, trazendo a questão dos movimentos anti-vacina. No Brasil, particularmente, são movimentos que começaram muito centrados nas redes sociais, né?
como forma de agregação e de troca de informações, etc. E hoje a gente percebe um espraiamento desse discurso maior para além dessas esferas das comunidades e grupos nas redes sociais online. Mas, de qualquer maneira, pensando, você acredita ainda, pensando na realidade brasileira, né? Como que as alguém está conseguindo ver o Dave? Pronto, voltou, Doutor, né? voltou. Pronto. Não sei se você Então, ouviu a pergunta, conseguiu ouvir? um pouco. Se você puder Não, mas retomar eu um refaço, não tem pouquinho. problema. Eu estava falando assim em relação às campanhas de saúde. A comunicação de massa ela é muito importante para esse, como a televisão particularmente, para esse tipo de mobilização social. Tá travando para mim. É, agora voltou. Você estava Voltou, travado né? para mim. Eu coloquei no 4G. Eu não sei se Melhor, foi o que melhor. fez. Até sugeri isso. Para mim você estava travado. Ah, sim. Tá. Você conseguiu ouvir? Não repito, não tem problema. Ah, Eu estava se você falando assim, puder. das campanhas de saúde, se você acha que elas devem se adaptar às novas tecnologias Ah, de sim. comunicação Beleza. online, ou Beleza. se ainda é importante, né, que a comunicação de massa, particularmente a televisão, como forma de mobilização. Então, eu tenho, de algum tempo, percebido algumas mudanças, todos nós percebemos algumas mudanças, não só do ponto de vista das tecnologias, mas de como as pessoas lidam com as tecnologias, né? E como os processos de sociabilidade acabam mudando, né? Outros continuam e vão se hibridizando, né? Vão se mesclando. Então, não são excludentes, por exemplo, a televisão e a internet. Isso é algo que isso é algo já firmado, né, entre nós. O que a gente pode entender são algumas especificidades. Por exemplo, talvez por questões de financiamento, por exemplo, no SUS, e algumas limitações no atendimento à população. Quando a gente costuma, por exemplo, falar sobre limitações em saúde, é importante falar sobre limitações na atenção básica, é importante falarmos sobre o atendimento nos leitos hospitalares, mas também é importante falarmos sobre o relacionamento das instituições do Estado com os cidadãos. Então, quando falamos, por exemplo, de internet, de redes sociais, como é que essa interação tem acontecido no Ministério da Saúde, na própria Fiocruz, nas secretarias de saúde, nas prefeituras, que muitas vezes acaba, por exemplo, o cidadão vai à internet buscar uma informação ou faz uma pergunta e muitas vezes não ocorre essa interação. É um dos problemas, né? E um outro problema também talvez seja a centralidade nos formatos, em quem fala num momento como o nosso, em que as pessoas cada vez mais elas pulverizam suas redes de atenções. Então, não apenas o pesquisador da Fiocruz isoladamente ele consegue dialogar com a sociedade, com a comunidade. E a Fiocruz, por exemplo, na campanha Se Liga no Corona,
Acho isso fantástico, né? Estabelecer esse contato com a comunidade. E esse contato não é ir lá até a comunidade, né? Apenas ir lá. É manter uma interação. É permitir que essa comunidade vá até a Fiocruz. Assim, e falando assim, parece que eu estou falando do ponto de vista apenas físico, né? Ir lá, mas ir lá, inclusive, é onde essas pessoas estão nas redes, né? Digamos assim, nas redes de comunicação. Isso considerando a internet. E considerando, por exemplo, meios de comunicação de massa como a televisão, percebemos como algumas pessoas, e inclusive faz parte da sua própria pesquisa, celebridades que muitas vezes abarcam um capital simbólico gigantesco. Então, aquele capital, aparentemente, por exemplo, Lázaro Ramos, está atuando agora na produção de um filme e, aparentemente, ele é um ator, ficou conhecido por um determinado papel de atuação na TV, mas aquilo não paralisou, né? Cada vez mais as pessoas vão buscar em Lázaro Ramos, em Thaís Araújo, em Wagner Moura, referências que não são mais apenas do filme que eles fizeram, não? São referências, inclusive, de saúde. Então, como é que instituições do Estado, como é que instituições de saúde, inclusive, podem dialogar com essas pessoas? Porque essas pessoas têm um poder de representação. Elas estão na TV e na internet. Elas foram conhecidas pela TV, né? É um fator. E no caso da televisão, por exemplo, ainda há especificidades que são do meio, mas são do meio não da propriedade, do aparelho, são dos modos de sociabilidade. As pessoas ainda sentam na frente da TV, nem todas as pessoas têm acesso à internet, banda larga, e elas comentam sobre a programação da TV, elas acompanham a vida das pessoas que estão na TV, aquelas pessoas fazem parte do cotidiano delas, então elas se apropriam daquelas narrativas como forma de representação, a ponto de essa representação constituir práticas dela, de como elas podem ter os cuidados sobre si. Acho que os meios de comunicação, inclusive, e as pessoas que atuam nos meios de comunicação de massa têm percebido isso, e timidamente, acredito que timidamente as instituições do Estado já têm percebido esse papel estratégico, né, entre os meios de comunicação de massa, entre as redes, e inclusive de legitimidade desses atores. E a legitimidade não é apenas o capital científico por si só, né? É do capital cultural, é do capital simbólico, né? Acho que é importante marcar. Não, acho interessante isso que você estou falando aqui com você, anotando coisas que são interessantes para a gente, para conversar e para pensar essa questão do capital simbólico que você coloca, da utilização disso, isso é muito importante. A gente está vivendo um momento também de novos influenciadores digitais surgindo aí, enfim, como Átila, por exemplo, enfim, temos várias questões e vários, enfim, novos agentes, né, que podem contribuir para o campo da saúde, da ciência, da difusão, nesse caso do Átila, por exemplo, para os mais jovens, etc., para poder tentar se engajar ou se mobilizar aí com a saúde, enfim, eu acho que com a ciência de maneira geral, mas com a saúde especialmente, se interessar por isso, eu acho que tem uma importância que não pode ser negada, né? Desses influenciadores, etc. Mas eu queria te fazer, que você já começou a fazer desde que começou a nossa conversa, você começou a fazer alguns paralelos, né? Que eu acho que são bem interessantes que você vai fazendo, né? Que o Brasil, né? Do Brasil dessa época dos anos 70 e 80 que você analisou, com o Brasil hoje no contexto da Covid-19. Mas a gente, de qualquer maneira, a gente chega ao 9º mês de pandemia no Brasil. Alguns veículos de imprensa alegam uma segunda onda. Eu insisto em dizer que não saímos sequer da primeira, né? Então, no Brasil, particularmente, a gente não pode acompanhar o raciocínio e a lógica da pandemia que tem sido na Europa, se lá está havendo uma segunda onda, não é o nosso caso, porque a gente não conseguiu sair, né, de índices muito altos, etc. A gente manteve um platô muito alto por muito tempo, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, quer dizer, a gente chega, né, mas a gente não teve uma campanha federal, central, né, dos cuidados com a pandemia da Covid-19,
em relação ao controle, ao combate da pandemia. Você acha que falta uma campanha sobre a Covid-19? Você acha que isso fez falta no entendimento das pessoas? Porque isso ficou muito para os municípios. Eu acabo sabendo de algumas experiências de municípios que tiveram, né, campanhas interessantes, uso de máscara, não sei o quê, mas no Brasil, digamos assim, o poder que o governo federal tem aí, inclusive de propaganda mesmo, que não foi utilizado nesse momento. Você acha que isso contribuiria, pensando nessa perspectiva comunicacional, como a gente está falando, né? Contribuiria para a maior conscientização das pessoas na prevenção? Sem sombra de dúvidas, Igor. Eu vejo muita preocupação a falta de um posicionamento, mas não apenas um posicionamento. Eu acredito que falta ação ou conjunto de ações, como de fato, por exemplo, constitui uma campanha. Se você volta para a década de 70 e vê como os trabalhadores agenciaram uma campanha, percebendo uma grande demanda social, você percebe como, assim, é interessante olhar, inclusive trazendo até para a pesquisa, como que uma campanha consegue não apenas tornar possível, mas, de certa forma, ser um estímulo de envolvimento da população para participar da coisa pública. Os próprios cuidados com a saúde dentro de cada contexto. E, infelizmente, o governo federal, o governo Bolsonaro, isso não acontece em momento algum. Acredito que as práticas de comunicação, de certa forma, são interligadas, eu não diria reflexo, né? Mas eu acho que são constituídas, digamos assim, por um projeto político. E esse projeto político é aquele que negligencia a própria pandemia. Então, se na prática política, ou na prática de governo, há um silenciamento, e há um silenciamento porque talvez não seja interesse entender como prioridade, né? E os movimentos sociais, as instituições, acabam fazendo esse movimento que o Estado, não é, de uma forma central, como a campanha, poderia fazer. Eu volto a lembrar, por exemplo, das campanhas que acontecem nas instituições, como a Fiocruz, mas também lembro das iniciativas da comunicação popular. Eu lembro das pessoas que estão no Instagram, no YouTube, falando dos seus modos, o que significa o vírus. Então, veja, a gente não pode, por exemplo, discriminar ou reduzir a forma como as pessoas falam se elas não usam termos científicos, se elas não usam alguns conceitos científicos, mas elas usam conceitos, elas usam noções, sabe? Conceitos que de certa forma, para elas são noções, né, na verdade. Então, fazem parte do contexto delas. E, infelizmente, no Brasil, atualmente, essa falta de mobilização popular através das campanhas, por parte do governo federal, só nos mostra, só responde à desatenção e o abandono, por exemplo, do governo federal em termos de mobilização, né? Porque o princípio estruturante do SUS, né? Participação social em saúde. Então, muitas vezes as instituições acabam, né? Organizações da sociedade civil, movimentos sindicais, associação de moradores, movimentos LGBTQIA+. Então, esse conjunto de instituições acabam criando, né, por si só. Que bom se o Estado fizesse isso, né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Não, é muito interessante isso que você falou, dessa questão da participação social como sendo estruturante do, do SUS, né? Assim, que às vezes a gente perde isso de vista, a importância, é claro, né, que a participação social também ela tem limites, né? Limites dados, inclusive, pela estrutura, né, que o Estado pode dar para essa participação, né? Mas é muito importante isso porque iniciativas como Se Liga no Corona, que você bem lembrou, iniciativas como, né, agora acabou de lançar um livro chamado Queerentena, né, que relata também as questões de como a população LGBTQIA+, sofreu
diversos abusos e violências por estar em casa. Estar em casa significa não só para muitas mulheres heterossexuais em relacionamentos abusivos que sofreram muito com isso, mas também traz visibilidade para aqueles que são considerados diferentes ou com uma sexualidade que é vista como não desejável, né, não hegemônica, etc. e tal, e acabaram sofrendo muito violências por estar dentro de casa, né? Então, isso quer dizer, essa questão da participação social das campanhas, quer dizer que a pandemia, ela não só ela tem a ver, claro, que com a Covid e com o SARS-CoV-2 e o vírus, esse vírus que está, enfim, transformou o nosso ano num ano muito diferente de todos os outros, que muitos de nós estamos assistindo viveram, mas também escancarou um conjunto enorme de violências e enormes desigualdades que a gente vive no nosso país. E pensando nisso, particularmente, eu queria te fazer mais uma pergunta. A gente já está indo para 1 hora de live, antes que o Instagram nos derrube. Eu vou fazer mais a última pergunta. Eu tinha várias outras que eu tinha combinado com você, inclusive, mas, enfim, é isso, o bate-papo, ele vai fluindo. Mas em relação a isso, justamente eu queria te perguntar, pensando na questão da participação social, pensando na questão da mobilização social, qual você vê o papel da comunicação, particularmente, no enfrentamento das desigualdades em saúde e, particularmente, a comunicação como se você entende a comunicação como também um determinante social da saúde, pensando a comunicação, esse direito à voz, direito à participação na esfera pública, no espaço público, etc. E como você observou isso nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia? Muito boa sua pergunta, porque ela atualiza muito, por exemplo, o que a gente chama dos determinantes sociais da saúde, né? Então, os determinantes sociais da saúde têm a ver com esgotamento sanitário? Tem a ver com condições de moradia? Tem. Mas também tem a ver com a condição de se fazer representar e de representar, né? Se fazer crer, não é? A professora Inesita, por exemplo, costuma falar muito, né, no ICICT. Então, como que essas pessoas se veem representadas? Eu acho que isso é central, porque a gente desloca um pouco aquela perspectiva, inclusive, dos modelos de comunicação, de que precisamos falar para as massas, né? E eu falo isso não no que eu acredite nisso, só descrevendo que muitas vezes há esse pressuposto, né, de que as massas não adotam um comportamento porque elas não têm conhecimento. E a partir do momento que elas têm conhecimento, elas vão adotar um comportamento. Então, acredito que seja muito mais das pessoas, não das massas, das pessoas em suas diferentes formas de organização. E a partir do momento que elas se colocam num espaço de debate, num espaço de conversa, de trocas, como, por exemplo, a gente está fazendo aqui, e que outras pessoas também podem fazer, elas se fazem representar várias pautas que hoje se tornaram centrais, por exemplo, dos movimentos sociais em geral, como você mesmo citou, surgiram desse processo de inserção social. Inserção social no discurso, né? Inserção social de produção discursiva, né? De fazer representar a partir de si, não no lugar do outro, ou dos outros, ou da outra, né, das outras. Então, quando passamos a ver que isso estrutura, não é? E que isso não é dado, é disputado, não é que as desigualdades sociais e as iniquidades sociais, né, elas vão acabar, né? Elas tendem a serem reduzidas, né? É claro que observamos o ideal, isso não pode existir, mas a gente precisa perseguir um ideal a partir do real, né? E eu acho que há diferentes formas de mobilização atualmente para tentar tornar esse real normas, leis, regulamentações, políticas públicas, proteção social. Acho que é muito importante, você falou, muito mesmo nessa questão dessa essa inserção pelo discurso, né, que esses grupos e vários grupos, né, procuraram se inserir pelo discurso. A gente vai ter, já convido quem está assistindo na próxima sexta-feira, uma live que seria na semana passada, mas problemas técnicos não conseguimos realizar.
Wesley de Moraes, falando da população quilombola, etc. Quer dizer, a gente tem vários movimentos sociais, indígenas, negros, feministas, LGBTQIA+, quer dizer, buscando essa inserção pelo discurso e pelo discurso, e também como forma de construir a visibilidade na saúde pública, particularmente, né? Então, acho que há movimentos sociais para os quais não tem retorno, assim, avanços sociais que nós obtivemos como sociedade, um reconhecimento das diferenças, né? Por exemplo, e das iniquidades, como você bem colocou, que marcam a vida social, e formas, né, de combater essa iniquidade, de enfrentar essa iniquidade. Eu acho que são questões que estão na pauta, que não há como retroceder, né? E cenas, por exemplo, tão aviltantes mas ao mesmo tempo tão recorrentes, como o do assassinato no supermercado, né? Recentemente, quer dizer, isso ao mesmo tempo que a gente se revolta, se mobiliza em relação a isso, ao mesmo tempo há uma recorrência quase cotidiana dessa violência, o que demonstra o quanto que é importante a gente falar sobre elas, a gente trazê-las para o ponto, né, da discussão, das vidas que importam e as vidas que a gente deve pensar, né, como que essas vidas importam também, elas devem ser, e sobre essas vidas devem ser falados, né? Então, Davidson, muito obrigado. A gente já está com o Instagram, deu para a gente uma trégua e não nos derrubou na live, mas eu não vou contar com a boa vontade do Instagram para isso. A gente já tem aqui 1 hora e um pouquinho de conversa. Muito obrigado por ter compartilhado conosco seu conhecimento, sua experiência. Para quem quiser... Caindo. Deu aqui então vou falar mais rápido. Para quem quiser compartilhar, em breve vai estar disponível no canal do IGTV, do Memória da Eletricidade, e ao longo do dia disponível no canal do YouTube. Para quem não pôde estar aqui na manhã assistindo, para quem chegou mais ao final e quiser rever, foi uma conversa muito boa, recomendo. E mais uma vez, obrigado, Davidson, por compartilhar com a gente seu conhecimento, sua experiência. Estamos juntos nos combates, nas iniquidades, na saúde, e o lugar que a comunicação tem para isso também. Obrigado mesmo, se quiser falar. Obrigado pela participação. Em breve tem o livro, né, Operação Caça-Benzeno, os discursos de risco como prática educativa, e a gente fazer esse movimento do passado e presente para a gente repensar o futuro. Obrigado, Igor. Muito bom, Deilson. Obrigado. Depois a gente faz uma live sobre o livro. Sim, vai ser legal. Lançamento. Vou conversar com você sobre ele. Tchau, tá bom, tchau. Obrigado. Até quarta. Obrigado a você. Até. Tchau.